Olá, meus alunos do nono ano do Colégio Professor Antônio Leite, Unidade Centro e Tóquio. Nós vamos falar um pouquinho da educação financeira e de porcentagem, né? É uma área ali da educação financeira que é primordial. E a gente trabalha a porcentagem no nosso dia a dia, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e aplicar em alguns exemplos aí. Beleza? Então vem comigo. Olha lá, gente, porcentagem. Pela definição, porcentagem ou percentagem indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100, ou seja, por 100, tá bom? Por exemplo, se num grupo de 100 pessoas existem 60 mulheres e 40 homens, podemos dizer que a porcentagem de mulheres é. Então, eu tenho um grupo, eu tenho que olhar o total, certo? Que está dentro desse conjunto, que são 100 pessoas, certo? Tanto mulheres e homens. Aí, como 100 é a nossa referência na porcentagem, então eu tenho 60 mulheres e 40 homens. Então, se 100 já é referência, eu vou ter o quê? 60% de mulheres e 40% de homens, beleza? Então, olha lá, muito tranquilo até aí. Também é bom lembrar aqui, né? Olha, etimologicamente, a palavra porcentagem se originou do latim percento, que significa literalmente por cento ou por cada centena, tá bom? Por isso que a gente coloca o 100 aí como referência. Então, olha lá, gente, para que serve a porcentagem? Existem inúmeras aplicações para a porcentagem, uma medida matemática que ajuda a comparar grandezas e determinar descontos, acréscimo de valores, quantidades, etc. Todos esses cálculos estão presentes na vida cotidiana, mesmo que as pessoas não percebam. Olha os exemplos. Ó. Neste ano, os lucros da empresa aumentaram 15% em relação ao ano anterior. A gente escuta muito isso. Né? O preço da cesta básica aumentou 15% em relação ao ano passado. A loja fará descontos de 30% a 70% durante o fim de semana. Então é importante a gente saber exatamente a definição aí de porcentagem, ok? Então como é que a gente pode resolver? A gente pode resolver a porcentagem por regra de 3. Tá? Então, olha esse exemplo aqui. Ó. Determine o valor de 30% de 200. O meu total aqui é quanto, pessoal? 200. Então, eu vou colocar 200 pela regra de 3 igual a 100. Ó. Então, eu vou trabalhar desta forma aqui. Ó. 200 equivale a 100%, certo? Que é o meu total. E 30% é quanto ali ó, de 200? Não sei. Eu vou utilizar a regra de 3 para achar esse valor, ok? Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 100 que multiplica x igual a 200 que multiplica 30, tá? O 100 que está multiplicando, ele vai passar o que, gente? Dividindo lá para o outro lado. Então, eu vou ter 200 vezes 30 dividido para 100. Observa que eu tenho 0 embaixo e 0 em cima, e tenho uma multiplicação. Então, posso simplificar como? Cortando esses zeros, né? Isso vai facilitar o quê? O meu cálculo. Então, aqui eu tenho 2 zeros, corto 2 zeros aqui em cima, ok? Então, nos restou o 2, o 30 e embaixo o 1. O 1 não vai fazer diferença quando ele está no denominador da fração. Então, eu tenho aqui como resposta, ó, 2 vezes 30 vai dar 60. 60 é exatamente o quê? 60 é 30% de 200, ok? Então, 60 é 30% de 200, ok? A gente pode resolver também este problema de outra forma. Olha, vamos resolver por regra de 3 e daqui a pouco a gente vai resolver por uma forma mais direta e mais simples. Mas você faz por onde você achar que é melhor para você, tá? Veja aqui, ó, determinar o valor de 40% de 800. É a mesma ideia. Ó. Se eu tenho aqui o valor total, que ele me deu, que é 800, então 800 é exatamente 100%. E 40% é o valor que eu quero achar de 800. Ó. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 100x igual a 800, que multiplica 40. O 100 vai passar o quê? Dividindo, ok? Então, vou ter 800 que multiplica 40 dividido para 100, ó.
Então, aqui eu já posso cortar 2 zeros, né, gente? Para facilitar o meu cálculo, para a conta não ficar muito imensa aí. Corto 2 zeros aqui, mais 2 zeros, sobrou quem? O 8, o 40 em cima e embaixo o 1, que não vai fazer diferença. Então, o x é igual a 8 vezes 40, você pensa assim, ó, esquece o zero por enquanto. 8 vezes 4 dá 32, acrescento o zero, fica 320. Com isso, eu posso afirmar que 320, que foi o que eu achei, é exatamente 40% de 800. Ok? Então, olha lá. Outra maneira de calcular a porcentagem. A maneira clássica de calcular a porcentagem é simplesmente dividindo o número por 100 e multiplicando o resultado pelo percentual desejado. Por exemplo, calculando 10% de 200. Poderia resolver por regra de 3, mas também eu posso resolver da seguinte maneira. 10% de 200 é a mesma coisa que pegar os 200 e multiplicar por 10%. 10% na fração, eu tenho esta nomenclatura aqui, ó. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, beleza? E se eu quisesse transformar para decimal, ó, cortando zero, ficaria 0,1. Beleza? Então, tenho porcentagem, fração e decimal. Então, aqui eu tenho 200 que multiplica quem? 10%. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, ok? Então, aqui, ó, corta os zeros, sobrou quem? O 2 e o 10. Exatamente 20. Ó. Então, 20 é 10% de 200. Ok? Da mesma forma aqui, ó, 20% de 300. Vou pegar o 20 sobre 100 e multiplicar por 300. Ó. Isso aqui é igual, olha, corta zero. Tá? 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Eu não posso cortar esse de 2, que eu tenho que cortar por igual, ok? Então, vou ter aqui, ó, 20 vezes 3, embaixo sobrou 1. 20 vezes 3 vai dar exatamente 60, que é 20% de 300. Ok, gente? Muito tranquilo, né? E para a gente finalizar, tem essa questão aqui, ó. Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente quanto? 5% da região citada. Então, eu tenho o total aqui da região, quanto? 200 km². Então, esse total é quanto? 100%. Ok? E eu tenho quanto? 5% que eu posso, que foi permitido, né, derrubar. Então, equivale a x de 200 km². Eu não sei quanto é. Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, x vezes 100 igual a 5, que multiplica 200, pessoal. Então, eu tenho x é igual a... O 100 vai passar o quê? Dividindo, não é? Só apagar aqui. O 100 vai passar dividindo. Nós vamos ter o seguinte, olha lá, 50 vezes 200 dividido para 100. Aqui eu posso cortar o zero, eu posso dividir, né, pessoal? Olha, 200 dividido para 100 dá exatamente 2. Ó, 200 dividido para 100 dá 2. 2 vezes 100, 200. E 2 vezes 5, exatamente o quê? 10. Ou seja, eu tenho aqui 10 km², que equivale o quê? A 5%. Beleza? Ok? Qual é a outra maneira de eu resolver essa questão sem ser por regra de 3? Eu posso multiplicar pela porcentagem o valor total, ó, de 200. Ó. Pego 200 e multiplico por 5%, que é a mesma coisa que 5 sobre 100. Ó. 200 simplificando com 100 vai dar 2. E 2 vezes 5, 10. Fechou? Então você escolhe aí as duas maneiras, a maneira mais fácil, né, de se resolver uma questão de porcentagem. Ok, gente? Até uma próxima aula, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? E até a próxima. Um abraço.